mais do que isso. Porque a torcida merece isso, o clube merece isso, o time que tem hoje é um time para jogar para muito mais do que apenas um patrocínio de 35 milhões na camisa. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, entendeu? É lógico que a gente acha que é muito bom no meio da pandemia 35 milhões, mas se a gente fosse, ou se o próprio Flamengo fosse até mais coletivo, de ele liderar um projeto de uma mudança significativa para todos os clubes, pela força que ele tem hoje, as coisas, poderiam estar muito, mas muito melhores organizadas aqui. Pascoal. Ô, Facincani, você tem uma ideia de trazer para... Hamilton, você está me chamando, eu vou passar para o Hamilton já. Só para dizer, a sua ideia regionalista é uma ideia interessante. É o Mano que está falando. A sua ideia é interessante, só que é impraticável. É impraticável. Se você pegar os valores praticados na Europa, não só de contratações, mas os volumes aplicados nos clubes, são valores absurdos em relação ao futebol brasileiro e muito mais absurdos ainda se tratando do futebol sul-americano, de uma forma geral. São incomparáveis. Não dá para um clube arrecadar 400 milhões de reais com patrocínio na camisa. Os 400 milhões de reais de um clube no Brasil, e de grande clube, o Flamengo é exceção, porque o Flamengo trabalhou com 950 milhões na última temporada e a esperança era de trabalhar de mais de 1 bilhão nessa temporada. Mas a bilheteria vai fazer falta, e muita falta, para todos os clubes do futebol brasileiro. Gente, 35 milhões para o mercado brasileiro, para o mercado sul-americano, é um assombro de dinheiro. Com todo respeito. Mano, é um dinheiro que eu vou falar pra você. 35 paus é dinheiro pra caramba pra se investir como patrocínio na camisa de um clube de futebol. De um gigante, de um monstro, de um time gigantesco, de uma torcida maravilhosa, como é a torcida do Flamengo. Eu acho que é um valor sensacional. O Flamengo conseguiu fazer um negócio muito bom, na minha visão, nesse momento vivido no país e no mundo. Ô, Pascoal, não, só com relação Pascoal, ainda ao patrocínio por exemplo, do Flamengo... eu acho que você... foi mal, Mano. Segura só um minutinho, Facincani. Segura só um minutinho, deixa o Mano falar. Eu vou voltar para você, Facincani. Só segura um minutinho. Não, bora. Ô, Pascoal, com relação aí ao BRB, aí, o patrocínio do Flamengo, já não é novidade no clube, porque o BRB patrocinou o basquete do time no ano passado. Inclusive, eles tinham uma exigência, Pascoal, de que o basquete do Flamengo tivesse que jogar um número X de partidas em Brasília. Eu não sei se essa é a intenção do futebol também, porque agora existe uma restrição com relação a mando de campos, né? Foi aprovado aí também junto com os clubes, inclusive o próprio Rodolfo Landim não gostou muito da ideia, porque o Flamengo em diversas oportunidades ele mandou seus jogos em Brasília. Então não sei se existe uma expectativa também, ou existia no caso do patrocinador, em mandar esses jogos do Flamengo, do time de futebol, lá em Brasília, mas agora a restrição ela está um pouco maior do que foi no passado. E só com relação ainda ao molde de negócio, Pascoal, esses 35 milhões, eles podem realmente passar e passar bastante, porque ainda dentro do acordo do Flamengo com esse banco, existe uma divisão igualitária com relação a lucros. E o banco ele tem uma série de dispositivos, cartões, produtos, seguros, abertura de conta, enfim. Eu não sei qual que é a arrecadação que o Flamengo vai ter com relação a essa variável que ele pode ter dentro do contrato, mas existe uma divisão igualitária de lucro com relação aos produtos que podem ser comercializados. Então esse valor pode ultrapassar bastante, um valor que já é alto, pago anualmente para o Flamengo, pode ultrapassar bastante também essa quantia. Não, essa quantia no Flamengo é uma quantia esperada em torno de 50 milhões. Os 35 são fixos, mas o que se espera é que gire em torno de 50 milhões no valor final, na temporada, num ano, para que isso seja alcançado. São mais 15 milhões que seriam revertidos nesses cartões, esses produtos que serão acertados entre os torcedores, o banco, o Flamengo, os produtos que serão alinhavados entre a direção do banco e o Flamengo. Agora, eu não tenho nenhuma informação, não sei se alguém tem, que o Flamengo se obriga a fazer um certo número de partidas em Brasília. Isso eu não tenho como informação. Não tenho como informação que esteja no contrato. Até porque é uma restrição para o Campeonato Brasileiro desse ano.
A restrição é muito severa para o Campeonato Brasileiro desse ano. Então eu não tenho essa informação, confesso para você. Eu não tenho, se alguém tiver, por gentileza, pode mandar. O Mano, inclusive, está com a nossa caixa aberta lá na hashtag FS Rádio Brasil, pode mandar. E eu não tenho notícia a respeito disso. Até porque o Conselho Deliberativo do Flamengo ainda vai analisar a proposta, analisar os documentos que foram enviados pelo banco para o patrocínio do clube. O Facicani tinha me chamado. Pode falar, Facicani. Depois eu vou chamar o Abel, que eu sei que o Abel quer falar a respeito. Pois não. Não, o que você falou, Pascoal, você está correto. É lógico que a gente nunca vai chegar no valor europeu aqui na América do Sul, esquece, não é esse comparativo. Eu digo que a gente consegue potencializar um pouco mais da realidade que nós estamos vivendo, né? Justamente por isso, se a gente tivesse uma liga forte, uma venda de direitos de televisão, não sei se daqui para frente isso pode ser possível, acho complicado ainda, acho que muito clube ainda pensa mais nele do que numa situação blocada. Se a gente tivesse essa venda de marketing casado de muitas coisas, esses 35 milhões poderiam ser dobrados ou até triplicados, entendeu? Que já é anos-luz em relação à diferença da Europa. Eu acho que daria para a gente trabalhar numa realidade um pouco maior. Só isso. Nunca, em nenhum momento eu disse que a camisa do Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras aqui, ela deveria valer 400 milhões. Seria um sonho, óbvio, mas é lógico que não, nem tem como, né? Óbvio, não existe essa possibilidade. Eu acho que ela pode ser melhorada. Por exemplo, chegar a um valor que, em vez da exclusividade da Crefisa, ela ser um valor de mercado pago por uma empresa para ter esse patrocínio exposto na parte mais nobre da camisa, entendeu? Cerca de 70, 80 milhões, mas claro, tudo isso com muita organização, com muitos pés no chão, com uma coisa muito mais estruturada. Só para se ter uma ideia de comparativo, né? Como ainda assim aqui no Brasil a gente vive uma média. As duas empresas aéreas que patrocinam Boca Juniors e River Plate na Argentina, elas pagam para os dois clubes anuais 20 milhões de reais. Né? A empresa do Catar e a empresa turca, que fazem os patrocínios tanto de Boca como River Plate, respectivamente. Então, nós ainda estamos num potencial melhor que o dos caras, em relação a patrocínios na Argentina, né? Porque a economia brasileira ela é um pouco mais estruturada. Então, é o que eu falo, a gente trabalhando de uma forma mais organizada, mais correta, a gente consegue melhorar esse potencial. Porque o Flamengo merece um potencial melhor, porque o Corinthians merece, porque o Palmeiras merece, o Vasco merece, enfim, todos esses clubes de grandes torcidas, eles mereciam esse reconhecimento melhor. Só que o problema, Pascoal, é que aqui é o samba do crioulo doido, cada um corre por si, eu vendo a minha, você vai atrás do seu, aí a liga, aí não vende direito, aí quando tenta formar vai com a CBF, aquela bagunça toda que você sabe como é que funciona, e no final das contas a gente tem tudo de ponta cabeça e não acontece nada. Então qual empresa que vai querer investir um valor muito mais significativo no mercado, sabendo que o retorno e o produto que ela vai colocar em prática, ele é muito menos valioso ou muito menos estrutural do que ela gostaria? São essas situações que a gente tem que pontuar. Não, eu entendo o problema. O que você está dizendo é o seguinte, o mercado brasileiro são 200 milhões de habitantes, o mercado brasileiro de consumo é um mercado enorme, esse é um mercado ainda pouco explorado, né? Não só no aspecto dos bancos, mas em todos os aspectos. Nós temos realmente muito a crescer, a evoluir. Acredito nisso. A população brasileira precisa consumir e deve consumir. As coisas devem caminhar de uma forma melhor. É o que a gente deseja depois dessa pandemia. A gente deseja demais que o Brasil retome uma caminhada acentuada de crescimento, que as coisas melhorem em todos os níveis para o cidadão brasileiro, de uma forma geral. É o que a gente deseja, porque somos 200 milhões de habitantes. 200 milhões. Mas, puxa vida, eu continuo achando 35 milhões... para começar a conversa, e com a expectativa de 50 logo de cara no primeiro ano, não. Eu acho sensacional. Abel, confesso para você, eu acho uma grana muito legal, Abel. Eu acho uma grana muito legal. Claro que eu queria que fosse 400 milhões, queria mesmo que no Brasil tivesse um patrocínio de 400 milhões. Mas isso para o mercado brasileiro, pela visibilidade atual do futebol brasileiro, é impossível. Não tem nenhum magnata chinês que queira colocar 400 milhões de reais no futebol brasileiro. Eu não conheço. O Flamengo tentou, como é multinacional, não conseguiu o valor que era esperado por ele, Flamengo. Conseguiu do Banco Regional de Brasília, que eu acho sensacional, 35 paus. Confesso para você, acho um negócio legal. O que você acha? Eu estou pensando muito grande,
grande, o Facincani tem razão, o mercado brasileiro tinha que ter uma expressão muito melhor. O que você imagina, Abel? Olha, Pascoal, volto a repetir, dentro da realidade que temos no Brasil e no futebol brasileiro, eu acho que é um negócio sensacional. Eu imagino que os outros clubes, praticamente todos os outros clubes, talvez exceção aí do Palmeiras, estejam pensando: quem me dera eu tivesse a oportunidade de fazer um negócio como esse que o Flamengo está fazendo. Estava acompanhando atentamente aí a fala do amigo, do Pipinho, do Facincani. É óbvio que a gente pode imaginar e pensar no que os clubes ganham lá no futebol europeu, ou então o que o Facincani estava dizendo sobre uma liga organizada, mas infelizmente tudo isso está muito distante da nossa realidade, né? Uma liga super organizada de clubes no Brasil, pensando todo mundo junto, com rendas ou com dinheiro maior chegando para todos os clubes. Essa não é a nossa realidade do momento. E a realidade do futebol europeu, aliás, não só do futebol, mas dos países europeus, da economia, né, dos países europeus, é muito diferente da nossa. Tanto é verdade que hoje em dia eles levam os nossos jogadores com 16, 17 anos. O cara virou profissional, se tiver um talento, já vai embora rapidinho. Assinou o primeiro contrato, vai embora. É a diferença, não tem como a gente comparar. Então, dentro da nossa realidade, volto a repetir, eu acho que é muito bom o que o Flamengo está conseguindo, ainda mais nesse momento de crise mundial, de uma doença gravíssima, né, da economia com problemas, todo mundo com problemas financeiros e econômicos. Conseguir uma parceria dessa, eu acho que é sensacional. O que o Facincani está falando seria maravilhoso, mas acho que está muito, mas muito distante da nossa realidade. O Flamengo tem que comemorar, sim, essa parceria que está fazendo. Claro. E só para a gente ter uma ideia, mano, por gentileza, você que está aí com a nossa hashtag aberta aí, por gentileza, veja o que os torcedores falam a respeito disso aí, os torcedores do Flamengo. Tá legal? É um bom valor? A torcida gostou da ideia? Gostou do novo patrocinador na camisa? Enfim, ou achava, como o Facincani disse há pouco, que a camisa do Flamengo tem que valer mais, tem que ser muito mais valorizada. Enfim, o que o torcedor pensa? Diga, mano! Olha, Pascoal, convidar todo mundo a participar aqui da nossa hashtag no Twitter, FS Rádio Brasil. A hashtag mais bombástica, literalmente, viu, Pascoal? Porque aqui é só tiro, porrada e bomba. O negócio é o seguinte: Pipinho, a galera tá te detonando aqui, Pipinho. Ó, por exemplo, o Arthur Matos, ele fala assim, ó, tem comentaristas com dor